Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live pelo Departamento de Doutrina da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e sempre trazendo temas de interesse, temas que vêm despertar não só a curiosidade, mas trabalhar muitas questões atuais, e também uma das propostas que nós temos é trazer uma apresentação dentro da série que nós já denominamos Conversas Doutrinárias, sobre também livros. E é justamente nesse sentido que nós temos hoje um convidado que vai apresentar-se também dentro da sua proposta de pesquisa, da sua proposta de estudo, e vai falar um pouco do livro que ele está lançando, que é justamente sobre a nossa temática de hoje. Nós temos uma questão aqui que diz respeito a um tema que é tratado, inclusive, por algumas obras que são divulgadas no mercado literário espírita, e a gente vai fazer a seguinte pergunta: Atlântida existiu? Vamos trabalhar isso sobre uma proposta do mito, em termos de uma perspectiva espírita e científica. E para falarmos sobre essa temática, eu convido agora o nosso amigo Arthur Ferreira, que além de ser nosso amigo já há bastante tempo aí, trazendo aí reflexões, ponderações sobre o movimento espírita, traz agora essa novidade, uma temática que o Arthur já vem estudando há mais tempo, e que também vai nos apresentar dentro da sua última obra. Então, quero primeiro dizer boa noite para o Arthur, que você seja muito bem-vindo, Arthur, e vou pedir então para que você, sem querer ser deselegante, mas que você faça sua autoapresentação, tá? Para o público, sobre a sua proposta de pesquisa também. Perfeito, Marco. Uma satisfação estar aqui contigo novamente, Nós estivemos aí presentes em várias outras oportunidades, agradecendo a USE, enquanto instituição, por esse espaço que nos concede, de apresentar esse trabalho, É um trabalho que realmente nós estamos estudando já faz algum tempo, que anda um pouco ligado com os nossos trabalhos anteriores, Para quem não sabe, nós somos autor de duas obras, A primeira editada pela editora M, lançada pela editora M, de Capivari, Ramatiz Sábio, Pseudo-Sábio, e a segunda, que é uma coletânea de artigos que nós temos na internet, que nós enfeixamos num livro chamado Espiritismo versus Ramatizismo, em que a gente analisa, e faz um trabalho de comparação entre as mensagens do Espírito Ramatiz e o que diz, o que propõe a doutrina espírita. E nisso a gente acabou tomando contato com vários assuntos diferentes, inclusive este da Atlântida, que é um tema muito recorrente entre os simpatizantes do orientalismo em geral, de doutrinas espiritualistas, religiões espiritualistas. E nós percebemos que dentro do movimento espírita havia algumas obras que citavam a questão da Atlântida. E nós fomos aí pesquisando ao longo do tempo e chegamos no momento onde nós enfeixamos tudo isso num livro que procura aí desmistificar, trazer realmente uma contribuição que nós julgamos bastante importante, uma vez que o movimento espírita parece que fechou o assunto em relação a isso. E, segundo as nossas pesquisas, o resultado não foi assim tão fechado como se julga, Então, é isso que nós, assim, de uma maneira muito resumida, apresentamos no livro. Excelente. Então, só para a gente fazer esse preâmbulo, você iniciou fazendo um contraste, sobre algumas posições orientalistas que estavam presentes no Espiritismo, e isso, claro, nós temos já autores muito famosos, que te precederam, Herculano Pires, o próprio Arilex também, Deolindo Amorim, enfim, vários autores fazendo uma crítica, sobre essa quase que invasão, em algum momento aí que nós tivemos, de propostas orientalistas. Mas isso não é novidade, O próprio Kardec enfrentou isso, e eu acho que você vai falar hoje também um pouquinho sobre isso, Então a gente tem constantes tentativas de sincretismo, podemos chamar assim, oriundo de outras
escolas, outras filosofias, todas meritórias, todas têm o seu valor, todas têm as suas características importantes que ajudam a melhorar o ser humano, mas que quando você mistura gera um certo problema aí de compreensão. Então você começou a estudar essas questões mais orientalistas aí, se deparou, né, com o Ramatiz, que foi bastante, ainda, né, bastante criticado dentro da sua proposta orientalista, e você, a partir daí, chegou na Atlântida, né? E aí eu quero que você nos ajude a entender, porque você está lançando um livro agora, né? Eu diria que no mercado editorial espírita, eu não conheço outro livro dentro de um pesquisador espírita, né, que trabalha. Nós temos milhares de livros sobre a Atlântida no mundo inteiro, mas sob uma ótica, né, que é o que você traz, a perspectiva espírita, né, e científica, eu acho que despertou a curiosidade aí de muita gente. Mas antes de a gente começar a aprofundar isso, deixa eu dar uma boa noite, né, aos amigos que já estão se manifestando aqui no chat, né, para nos prestigiar na nossa noite de hoje, que entre eles nós temos aqui a Andréa, né, a Andréa Milani, né, um beijo para ela, a esposa tem que assistir, né? Muito bem. Temos a Rosana Gaspar, né, que está também nos prestigiando, a Rosana, atual presidente da USE, né, que ela falou, você vai gostar disso, Arthur, ela falou que se interessa aí por estudos sobre essa temática, então acho que ela vai gostar aí da sua obra. Maravilha, maravilha. Temos o Giovanni Bruno, nosso amigo de Campinas, né? Giovanni sempre também é uma pessoa pesquisadora, atuante. Temos a Débora Nobre, também trazendo aqui o seu boa noite, né? E então a gente vai, dentro do possível, procurar trazer aos nossos amigos que estiverem nos acompanhando, podem também fazer questões, colocar aí algum tipo de comentário. Dentro do possível, a gente vai dialogando aqui com o Arthur, tá? Muito bom. Arthur, então, a nossa proposta aqui, uma vez que é uma perspectiva espírita, né, e nós estamos fazendo a live pelo Departamento de Doutrina, obviamente é levar para os nossos amigos uma situação mais condizente com os princípios e valores espíritas também, né? E a gente se serve da proposta da ciência, das pesquisas, para enriquecer o cara. Então, conta para a gente um pouquinho, Arthur, o que vem a ser a sua obra, né? Qual seria a contribuição que você traria aí sobre essa temática para o público espírita em particular? Olha, realmente, como você bem disse, né, até então não há nenhuma obra de um autor espírita que fale exclusivamente, né, desse tema. Realmente, no mundo espiritualista em geral, há muitas obras a respeito, né, como você bem disse, e nós gostamos realmente de colaborar, né, com o movimento, trazendo alguma coisa inédita, né? Uma coisa que realmente não se tenha discutido muito ou não se tenha discutido o suficiente. E nós notamos, ao longo do tempo, como já disse logo no início, que a questão estava meio fechada e nebulosa, né? Em relação a essa temática. E essa temática, ela tem braços, né? Tem ligações com várias outros assuntos, né? Tanto é que na nossa obra nós falamos, inclusive, do próprio movimento espírita francês, nós falamos sobre Segunda Guerra Mundial, falamos sobre mitologia grega. Então, percebe que quando se fala em Atlântida, e nós, na nossa pesquisa, a gente foi sentindo isso, a gente percebeu que tinha ligações com várias temáticas diferentes, né? E, obviamente, como o Espiritismo ele tem como proposta basear-se na ciência, né, de maneira geral, então nada melhor do que trazer a contribuição, o que diz efetivamente os cientistas sobre essa temática, né? Se a Atlântida efetivamente existiu ou não. E existe, inclusive, quer dizer, duas respostas para isso, né? Numa live anterior que eu fiz para uma outra instituição, vieram com essa pergunta. Olha, eu disse sim, mas ao mesmo tempo eu disse não. Porque vai depender do quê? Vai depender do que se acha de Atlântida. Quer dizer, qual é a visão que se está defendendo de Atlântida? Porque o que nós percebemos é que há muitas visões diferentes de Atlântida. Há a visão original, que é a de Platão,
né, onde ele descreve, juntamente com uma narrativa que ele recebe de um desastre geológico ocorrido em determinado momento no passado, né, que efetivamente ocorreu. Hoje a ciência nos demonstra que na região do Mar Egeu, junto à ilha de Santorini, 1000 anos antes, aproximadamente 1000 anos antes de Platão, houve lá realmente uma erupção vulcânica que acabou provocando um tsunami, porque possivelmente parte do vulcão caiu, né, no mar, provocando esse tsunami. Inclusive, dá até comparar com uma notícia que houve algumas semanas atrás, onde algumas pessoas temiam que o vulcão La Palma, na Espanha, pudesse causar um tsunami. Então, isso perceba que é algo plenamente possível de acontecer, e foi o que aconteceu. Inclusive, toneladas de cinzas, de fumaça, foram colocadas, né, para fora da cúpula do vulcão, e foi levado pelo vento, chegando a obscurecer o sol, a tapar a luz solar, inclusive com uma grande extensão de terras, né? Quer dizer, povos até muito distantes sentiram os efeitos dessa erupção. E só que Platão se utiliza desse relato para elaborar uma narrativa, uma história, com uma fundamentação moral, como era muito comum entre os gregos. Só para comparar, Atlântida está para essa questão do mito, como Troia está também para a questão do mito. Quer dizer, são histórias criadas com uma fundamentação moral ou então até mesmo de incentivo. No caso de Troia, né, especificamente, só para que vocês tenham uma comparação, a história de Troia foi criada justamente para incentivar o povo, no caso, o povo grego, né, a superar as dificuldades. Né? Dizem os historiadores que a Grécia passou por um momento muito turbulento, e aí veio a história de Troia para tentar incentivar os gregos a superarem aquelas dificuldades, né? Perante os inimigos, perante todos os problemas que vinham acontecendo a determinado tempo. Desculpa, né? Só rapidinho. Permita a dinâmica aqui. Claro. Você está dizendo que antes de Platão não existia relatos sobre Atlântida, é isso, né? Não existia relato nenhum sobre Foi Platão que iniciou que apresentou essa ideia, né? Sim. Ele que documentou isso de uma forma, relatou, colocou por escrito. E o que nos parece é que essa história ela veio passando de geração em geração, né? Uhum. Esse grande evento, né, geológico e também climático, né? Porque acabou afetando o clima da Terra e chegou até ele. Inclusive, teria chegado antes para Sócrates. Só que foi Platão quem efetivamente foi o primeiro a escrever sobre isso daí, né? No livro. No seu livro Diálogos, né? Entendi. Você inclusive, eu tenho que trazer também a informação. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de ter sido convidado para fazer o prefácio da sua obra. Então, eu li, né, com detalhes, né? Acho que o público está curioso até para saber, mas eu tive a oportunidade de ler em primeira mão a sua obra. E, obviamente, despertou a atenção, por isso que eu acho que é um assunto que vale a pena, porque você mexe em alguns aspectos que eles podem parecer quase que naturais, você talvez ter uma atração ou um afastamento desse tema sob a ótica espírita. Mas você traz uma informação importante. Começou com Platão, várias outras pessoas depois reproduziram o mito de Atlântida, mas aí você, no seu livro, faz algo bem interessante, que você tenta trazer o que a ciência efetivamente tem com relação ao tema, e depois você faz sob uma perspectiva espírita. Então, antes de a gente entrar com mais detalhes, porque tem alguns autores ditos no nosso mercado espírita, editorial, Os Exilados de Capela, com Edgar Armon, A Caminho da Luz, com Emmanuel, né? Que citam a Atlântida, como se fosse um fato,
Tá? Então, antes de nós chegarmos aí, eu vou perguntar para você, na sua investigação, eu sei que na sua obra você relata várias correntes, inclusive, né, orientalistas também, né, que abraçaram a proposta de Atlântida, mas indo um pouco mais para próximo, né, ao que nós temos hoje, o avanço científico permite nós validarmos esse tipo de suposição? Segundo as pesquisas, né, que eu envidei, que se encontram nesse livro, inclusive em outros autores também, só que não espíritas, realmente hoje é uma questão já fechada no meio científico da total impossibilidade da Atlântida, que é geralmente descrita no movimento espiritualista, e a mesma que adentrou no nosso movimento através de alguns autores mencionados por você, realmente essa possibilidade é nula, né? Posso dizer assim com boa segurança, porque Atlântida nunca foi um continente. O que Atlântida nada mais foi, né, que primeiro que uma história, né, criada por Platão, né, de uma sociedade que, inclusive, há divergências entre o relato de Platão e os relatos do mundo espiritualista e até dentro do nosso meio, porque no nosso meio e no mundo espiritualista se diz que a Atlântida era uma sociedade hiperavançada, inclusive com uma tecnologia muito à frente do seu tempo, enquanto Platão, por exemplo, diz que os atlantes tentaram invadir Atenas e foi derrotada. Ora, como é que uma sociedade, que inclusive estaria acima da nossa em termos tecnológicos, seria derrotada por um exército que tinha lanças, espadas, escudos e barcos sem motor? Então, por aí, isso é só dando um exemplo, né? Porque o que se tem hoje é que a Atlântida teria sido um continente inteiro, maior até que o continente africano, né? Que teria, inclusive, servido de ponte continental, né? Inclusive, eu trato um pouco disso, que é a tese das pontes continentais, que foi uma tese que esteve presente no mundo científico, inclusive, por muito tempo, e que foi utilizada por espiritualistas para tentar corroborar a existência de Atlântida. Só que essa teoria científica caiu por terra já há muitos anos, desde o ano 1962. Então, a Atlântida de Platão, é uma sociedade mitológica, tanto é que ele fala tudo em termos de mitologia. Ele diz que se chamam Atlantes porque eram filhos de Atlas. Ora, Atlas é um deus da mitologia grega, e Atlas por si só era filho de Poseidon. Então, se nós tivéssemos que acreditar piamente na descrição de Platão, nós então teríamos que dizer que Poseidon existe, que Atlas existe, que os deuses da mitologia grega existem, porque tudo ali é narrado com base na mitologia grega, né? E aí nós mostramos nos livros as mais variadas versões de Atlântida ao longo do tempo, até chegar no momento atual, né? Que foi, então, como você bem falou, descrita por Edgar Armond e também brevemente mencionada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier em duas oportunidades, não só a Caminho da Luz, mas numa outra mensagem em que ele, inclusive, vai até bastante além. Isso que eu nem citei ainda, Leon Denis, né? Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Mas deixa eu mandar um abraço para todo mundo que já está chegando aqui, né? E também nós temos, olha só quem está aqui também nos prestigiando, o Paulo Neto, né? Que está aqui também nos assistindo. Vamos falar dele, porque ele, de alguma maneira ele está ligado com a sua proposta também, né? Sim. No final, viu, Paulo? Não se preocupe que a gente vai falar bem depois, tá? Mas eu queria só destacar que me chamou a atenção essa teoria, porque a gente tem hoje uma teoria que é aceita, tá, em termos da formação dos continentes, né? Se for pensar em termos de proposta, né? Chama teoria da deriva dos continentes, né? Que foi proposta no início do século XX, né? Por um alemão chamado Alfred Wegener.
Olhando o mapa mundi, né, a gente vê a costa do Brasil e a costa da África, né, que elas se encaixariam, e você começa a ter mais ou menos uma percepção que é o que a teoria da deriva nos remete, e que existiria entre 200 e 540 milhões de anos atrás, né? A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né? Então, entre 200 e 540 milhões de anos atrás, existiria só um continente, só um bloco de terra, vamos chamar assim, que ficou conhecido, né, dentro da proposta dessa teoria, da teoria da Pangeia, né, que seria o nome do continente único, né, vamos chamar assim, esse bloco de terra. E aí Atlântida, se existisse, ela deveria fazer parte desse bloco único de terra, ou não? Sim, claro, né? Porque se ela em algum momento existiu, ela teria que fazer parte desse bloco. E quando não se entendia que existia esse bloco, que foi se fissurando, uma vez que existem as placas tectônicas, e essas placas foram se afastando, né, causando justamente essa separação de blocos em várias partes, né, que hoje nós conhecemos como os continente americano, africano, asiático, europeu, e da Oceania, né, teria que haver, né, existido essa Atlântida, né, só que essa questão de um continente inteiro desaparecer e afundar não tem qualquer tipo de embasamento científico. Por quê? Com a tecnologia que nós temos hoje, aliás, há várias razões, né? Estou apenas apresentando mais uma. Que a tecnologia que nós temos hoje, os cientistas que são capazes de rastrear o fundo no mar. Como é que um continente inteiro, do tamanho da África, maior até que a América, poderia afundar sem deixar nenhum vestígio? E outra, essa Atlântida, né, essa versão de Atlântida, que consta na maioria das obras espiritualistas, elas foram tentativas de aproximação com a ciência, uma vez que a ciência, por um bom tempo, tentou explicar determinados fenômenos através das chamadas pontes continentais. Eles não entendiam como é que determinados fósseis idênticos, ou da mesma tipo de animal, enfim, da mesma raça animal, poderia ser encontrado na África, por exemplo, e na América. Como é que esse animal poderia estar em locais tão diferentes? Não teria, obviamente, nadado até de uma costa a outra, né? Nadado o Oceano Atlântico inteiro, por exemplo. Então, se achou que havia ali uma porção de terra, inclusive a Atlântida não seria única, teria ainda mais a Lemúria, que é muito explorada também no meio espiritualista, e o continente hiperbóreo. Então, eles criaram essa teoria para explicar esse fenômeno, né, dos fósseis idênticos, né, de animais. E eles acreditaram que essas pontes continentais existiram por um bom tempo, servindo aí, né, de passagem de um continente para outro, né, explicando, portanto, essa similitude em relação aos fósseis. Só que aí, em 1962, veio a teoria da tectônica de placas, explicando que a Terra está dividida em 5 placas tectônicas principais e outras menores, né, que teriam sido as responsáveis porque elas se movimentam. Essas placas vão se movimentando muito lentamente, na velocidade de 10 centímetros por ano. Então, por exemplo, o continente africano se separa, se distancia do continente americano e vice-versa, na velocidade de 10 centímetros por ano. E, obviamente, nessa velocidade, levou milhões de anos para que houvesse essa conformação geológica que nós temos hoje. Não ocorreu de um dia para o outro. A ideia que se tem com esses continentes é que, de uma hora para outra, eles teriam submergido. O que é algo também que não tem não há nenhum desastre natural conhecido que faça um continente inteiro desaparecer no oceano. Tá? Acho que nem nos piores momentos da Terra, piores no sentido daquele início conturbado, onde nem havia
animais, né, onde tudo era caótico, acho que nem nessa época, né, houve um fenômeno de tal magnitude. Isso é algo que seria realmente catastrófico para todo o planeta. Ia colocar o planeta todo numa confusão imensa. Ainda mais sendo que eles imaginam que esses continentes perdidos teriam existido há milhares de anos atrás, onde já havia seres humanos. Né? Uma comparação seria a Austrália desaparecer, né? Exatamente. Como explicar isso? O que causou, portanto? Quer dizer, se cria uma teoria, mas não se explica como que isso aconteceu. Foi só uma teoria, né, que tentava explicar alguma coisa. E aí a teosofia, isso já estamos pulando bastante para uma época bem mais próxima da outra, ela se pretendia científica, ao mesmo tempo que ela também se utilizava do que ela chama de inspiração, né? Eles não fazem comunicação com os espíritos diretamente, eles, inclusive, não gostam da prática mediúnica, não sugerem a prática mediúnica. Eles dizem que é pela clarividência e pela inspiração e telepatia. Né? Eles produzem, toda a produção teosófica se dá por conta desses fenômenos sensoriais, digamos assim. Né? Só que, ao mesmo tempo, Blavatsky, a Helena Petrovna Blavatsky, também chamada de Madame Blavatsky, ela aceitava de bom grado toda a contribuição que viesse encaixar com as suas teorias, digamos assim. Tá? Então, ela, inclusive, se utilizou, e eu demonstro isso no livro, e provo isso no livro, porque essas menções a determinados autores estão nos livros dela, ela se utiliza de relatos ficcionais feitos por indivíduos que escreveram ficção científica, e ela, de alguma maneira, acha que esses indivíduos foram inspirados para revelar uma verdade, enquanto, na verdade, eles estavam apenas dando asas à sua imaginação. Então, ela pega desses autores, que eu descrevo quais são exatamente, quando nasceram, de onde eram e tudo mais, que livros escreveram, e passa a incorporar todas essas teses, inclusive, que são até, às vezes, conflitantes entre si. Então, não há uma preocupação na teosofia com a preocupação que nós temos, que é, por exemplo, da concordância, o princípio da concordância, o princípio da universalidade. Tudo para eles é bem-vindo. E é justamente isso que a gente deve evitar no nosso movimento espírita. A gente não pode ficar aceitando tudo que venha porque é pretensamente espiritual, porque é pretensamente inspirado, porque é pretensamente mediúnico. Existem critérios na doutrina espírita. É isso que nos diferencia de todo o resto. Então, se está, de certa forma, a nossa preocupação é essa, se está querendo incorporar a doutrina espírita certos elementos, certas teorias, certas práticas que não se coadunam com a proposta espírita. Perfeito. Então, o que você está trazendo, que você levanta, na verdade, a gente está dando uma pincelada, na verdade, aqui, porque você é bem mais profundo no desenvolvimento das ideias, né? Mas nessa transição, desde Platão até chegar nas várias escolas e correntes aí, iniciáticas, inclusive, né, que trazem essa questão de Atlântida e dos Atlantes, você comentou algo muito interessante logo no começo de sua fala, Arthur, que você comentou que, eventualmente, como até citando Platão, para dar um fundo quase de registro para o conhecimento da época, ou para ter um fundo moral que seja, né, serviam-se de fatos que poderiam ser narrados de uma maneira um pouco mais diferenciada, né, pegando um fato real, mas abrindo esse fato para simbolizar algo maior. Nós encontramos na história mesmo da humanidade diferentes propostas que hoje estão sendo discutidas, por exemplo, a questão do dilúvio universal, né? Que algumas pessoas que creem literalmente, né, nos textos ditos sagrados acham que houve um dilúvio universal, quando vários historiadores relatam que diferentes povos, em diferentes épocas da humanidade, dada a função natural de cheias e enchentes,
Eles mesmos relatavam que para eles aquilo era o mundo, né? Então o que se conseguia ver era o mundo. Então o dilúvio universal, muitos historiadores tentam atribuir a esta fala mosaica, né, em termos de compreensão da formação, inclusive, da realidade, como um marco divisor, né? Antes e depois do dilúvio era utilizado, e aí na Mesopotâmia, principalmente, entre os rios, famosos rios, né? O Tigre e Eufrates ali, é normal ter enchente, mas eventualmente tinha dilúvio, né? E isso pode ter sido a narrativa que gerou essa questão de demarcar antes e depois. E no caso de Atlântida, você entende que no que você pesquisou, poderia ocorrer algo assim? Foi um fato, você citou Platão, tá? Mas poderia ter existido mesmo algum povo em algum tipo de região ou alguma localidade que vivenciou uma catástrofe natural e isso foi, em termos de narrativa, foi extrapolado para algo mais mítico, ou você chegou, ou você não encontrou isso nas suas pesquisas? Encontro sim, que é justamente por força da erupção do vulcão Tera, naquela região do Mar Egeu, fez com que houvesse esse tsunami, né? E destruído justamente o povo minoico. O povo minoico tinha realmente, já naquela época, uma boa fama, uma fama de ser um povo bastante avançado em determinados costumes, tinha grande tendência a se dar bem com o comércio, né? Eles comerciavam com muitos vizinhos ali, um povo muito trabalhador, e que, de repente, em função desse evento local, acabou desaparecendo. Então, é como você bem falou, às vezes, fenômenos que são locais são vistos como universais, porque a noção que se tinha, por exemplo, passando, né, voltando à questão do Platão, nós mostramos no nosso livro o que era o mundo para Platão. Nós mostramos o mapa que era seguido pelos gregos. E para os gregos, o mundo se circunscrevia à sua região, ali na Europa, ao extremo norte da África e um pouquinho ali da Ásia. E mais nada, aquilo era o mundo para eles. Então, se acontecia alguma coisa como essa, né, do vulcão expelindo uma grande quantidade de cinzas e se espalhasse pela região toda, para aqueles que estavam ali, era como se fosse o fim do mundo, porque eles achavam que a região que eles estavam era o mundo em si. Eles não imaginavam que havia Oceania, não imaginavam que existia o restante todo da Ásia. As Américas, eles nunca poderiam imaginar naquela época, eles achavam até que o Atlântico ele despencava, as águas do Atlântico despencavam do nada, né? Porque não se tinha a ideia de uma terra geóide, né? Redonda. Então, achava que o mar, uma hora, acabava e a água escorria para o nada. Né? Então, o que não se pode aí fazer muitas vezes, nós interpretarmos falas passadas dos antigos da mesma maneira como nós encaramos o mundo hoje. Então, há nisso um grandíssimo erro. Né? E dentro dessa maneira errônea de interpretar a história é que surgiram aí e foi aumentando a questão aí da Atlântida, né? Até aquele... Me ajuda aí na questão do ditado, né? Quem conta um ponto... Como é que é? Aumentam... Tem uma coisa assim... aumenta um ponto, aumenta um conto, alguma coisa exatamente. Assim. A coisa foi tomando uma proporção, né? E isso foi comprado. Essas ideias, essas teorias, elas foram compradas, né, pelos espiritualistas de maneira geral. Nós citamos aqui a teosofia como uma delas, né? Mas antes mesmo da teosofia existir, outros autores ocultistas também vieram tentando resgatar a questão da Atlântida. E o mais interessante é que esses relatos são os mais discrepantes possíveis, como nós já dissemos, né? Por exemplo, imaginou a Atlântida no México e no norte da América do Sul. O outro imaginou a Antártica na Suécia. O outro imaginava a Atlântida no Polo Ártico.
né? Mais além da Suécia ainda. O outro já imaginou Atlântida na Grã-Bretanha. Isso tudo foi, inclusive, politicamente utilizado, ou ideologicamente utilizado, para tentar ligar os seus países a uma espécie de raça ou de continente raiz, ou povo raiz, o povo originário. Muitos imaginaram os atlantes como o povo originário de todos os outros povos. E cada um quis puxar uma descendência direta em relação à Atlântida, né? E percebemos aí que os mais variados interesses fizeram com que certas pessoas defendessem o mito da Atlântida como sendo algo plenamente real. Perfeito. A Olga está nos ajudando aqui. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Obrigado, isso, Olga. Exatamente. Foi o que aconteceu. Aumentaram muitíssimo essa história toda. Você já dá pistas, né, para onde a gente vai explorar agora. Sim. Quando você traz essa questão da interpretação e utilização para outras propostas de explicação do mundo, inclusive, tá? Sim. De origem de raças, tá? E esse eu acho que é um ponto bastante polêmico. Por quê? E agora já caminhando, né, para a nossa discussão mais doutrinária, né? Você foi muito gentil ao citar como autores se debruçavam sobre o mito e, a partir daí, construíam teorias ou propostas de explicações aí envolvendo o povo Atlantes. E aí você citou vários... você citou a teosofia, mas tem vários orientalistas e outros que trabalharam isso. Mas na época de Kardec, em particular, né, você cita a teosofia, que era contemporânea, inclusive, mas sim, Kardec, em momento algum, né, trabalhou essa temática. Ele trabalha uma outra questão que eu acho que aí sim foi capturada para justificar e explicar algumas questões que colocaram a Atlântida no meio. Eu vou te apresentar isso. Kardec trata de uma questão chamada de migração e imigração de espíritos, né? Kardec trabalha isso de uma maneira muito lógica, muito coerente, aonde nós estaremos conforme o nosso nível evolutivo permite para a continuidade do nosso desenvolvimento moral e intelectual. E nós estaremos no planeta adequado conforme as nossas necessidades. E dentro do planeta também, no ambiente mais adequado. Então, esse é um ponto. Outro ponto. Isso é constante, não é uma situação que nós teríamos em momentos específicos, né? Que eu sei que você estudou o Ramatiz, né? E tem o tal do planeta Chupão, né? que ele abrigaria pessoas que não acompanhassem o desenvolvimento do planeta, né? Então, alguns autores mais místicos procuram pontuar passagens mais dramáticas, né, dessas migrações e emigrações de espíritos. E aí eu pergunto para você, Kardec nunca tratou disso, de Atlântida em si. Ele tratava de imigração e migração de espíritos, muito natural, tá, por atração mesmo, por afinidade. Tratava de uma questão essencial que nós temos aqui, em termos de desenvolvimento humano, com povos ou comunidades espirituais que eventualmente poderiam migrar coletivamente, né, de uma maneira mais intensa. E ele trata da questão da raça adâmica, inclusive, tá? Ou seja, não o espírito em si teria uma raça, mas culturalmente nós teríamos povos envolvidos num grau de desenvolvimento moral e intelectual específicos, e aqueles espíritos afins estavam ali. Mas o espírito em si não tem raça, né? Então, convenhamos, começamos com essa característica que agora eu vou fazer uma pergunta para você. A Atlântida é tratada, e já fazendo uma aproximação, você falou que vários autores colocavam os Atlantes como uma raça mais desenvolvida, inclusive uma raça oriunda de outros planetas, muitas vezes, tá? Então, eu pergunto para você, sabendo que nós temos constantemente migração e imigração, e que o espírito em si não tem raça. O espírito pode reencarnar em qualquer corpo, tá? Como fica essa questão sob a perspectiva espírita de se usar os Atlantes
como aqueles que representariam, simbolizariam uma raça mais desenvolvida. Realmente isso é algo completamente alienígena à doutrina espírita, né? Como você bem adiantou, o que se tem na doutrina espírita realmente é muito lógico, a questão da transmigração, né, dos espíritos, que vão habitar mundos que estejam mais em consonância com seu adiantamento espiritual. Né? Em nenhum momento, como você bem disse, se fala em raças especiais vindo de outro planeta para habitar a esse, absolutamente. Né? O que se fala em raça adâmica, mas apenas como um símbolo, né, para identificar que em determinado momento histórico, quando a Terra realmente estava já preparada para isso, houve a encarnação de espíritos mais adiantados, né, e que então deram origem aos primeiros homens, né? Então, a raça adâmica, a gente pensa em Adão, mas não necessariamente em um, mas sim a uma coletividade, né, de seres humanos que aí fez com que houvesse um impulsionamento, digamos assim, na evolução da civilização terrestre, né, de maneira geral. E como você bem disse, essa é uma questão doutrinária, né, que acabou se misturando a essas outras teorias espiritualistas. E aí é que surgiu, que houve a confusão em nosso meio, né, uma vez que determinados autores, inclusive aí não teria como deixarmos de citar, não vai aí nenhum tipo de ataque à figura do Edgar Armond, né, que foi um companheiro nosso, né, só que tinha suas ideias pessoais. Ele lutava, isso não estamos aqui falando como sendo uma espécie de ataque, mas uma constatação que, inclusive, consta da sua própria biografia, né, que nós consultamos, em que ele, por exemplo, tem uma mesma posição que tinha o médium, o suposto médium Hercílio Mais. Ele achava que a doutrina espírita, que o movimento espírita, perdia ao não incorporar ao seu corpo doutrinário, né, incorporar os seus ensinamentos, né, melhor dizendo, as teorias e as ideias do orientalismo genérico e da teosofia em particular. Né? A simpatia que eles tinham pela teosofia era enorme. Inclusive, Hercílio Mais, também lendo a biografia dele, a gente o coloca mais como um teosofista do que propriamente um espírita, porque ele defende, do início ao fim, todas as teorias da teosofia, e o embate, justamente, que ele acabou tendo com o movimento espírita em geral, é que ele queria impor essas ideias como sendo doutrinárias ao movimento espírita, né? Se utilizando aí, supostamente, de um espírito de oriental que teria a ele ditado todas essas coisas. Então, ele se preocupou em tentar afiançar essas ideias através de um espírito, né? E, na verdade, o que estava ali eram todas as ideias pessoais dele. Né? Quando se pega o espírito, supostamente o espírito Ramatiz, se compara com as ideias do Hercílio Mais, elas eram idênticas. Né? E aí, por uma questão de afinidade das ideias, Edgar Armond e Hercílio Mais se tornam muito amigos. Trocam missivas, trocam correspondências, onde fica explicitado ali que eles lutavam para que o movimento espírita aceitasse as ideias do orientalismo, até, não estou dizendo que estivessem mal intencionados, né? Eles estavam bem intencionados, mas, ao nosso ver, estavam equivocados. Porque, como mesmo essa questão de Atlântida se demonstra completamente equivocada, não fica só nisso. No próprio livro citado por vocês, Exilados da Capela, fala, por exemplo, do chamado planeta Chupão também, assim como também defendia Hercílio Mais e Ramatiz. Ele lá prevê que viria a aproximação de um astro intruso e que ocasionaria a verticalização do eixo da Terra até o ano de 1999. Nós estamos atualmente no ano 2021 e nada aconteceu. E aí eu pergunto, como é que fica a posição do Espiritismo perante isso daí? No mesmo livro, Edgar Armond diz, por exemplo, que dali a pouco tempo, dali a poucos anos, ele falava isso no ano de 1949, que a Atlântida emergeria do fundo do mar. Nós estamos em 2021, já se passaram aí 72 anos.
onde é que está a Atlântida emergindo no fundo do mar? A pergunta é, isso pode ser considerado como uma informação válida no meio espírita? Ela pode ser divulgada, como vem sendo divulgado por aí, e aí vamos utilizar de uma palavra forte, de maneira até irresponsável, porque qual é o embasamento disso? Como é que você chega numa tribuna espírita, escreve um livro, tendo como base informações que não tem qualquer tipo de embasamento científico? Porque isso não é algo do terreno filosófico. Nós estamos falando de uma ciência positiva. Nós estamos falando de geologia, nós estamos falando de paleontologia, nós estamos falando de oceanografia, nós estamos colocando ciência que o espiritismo sequer abraça, não tem muitos pontos de contato, né? Então, por que não consultar essa ciência se é uma proposta do espiritismo aliar-se à ciência naquilo que ela não tem competência para tratar? Então, o que a gente infelizmente vê é que a palavra de certos espíritos, ou a palavra de certos espíritas, estão sendo colocados acima da própria ciência. Né? Então, quem se propõe adotar uma fé raciocinada, jamais pode ter esses critérios em mente. Perfeito. O livro do Armon, né, Os Exilados da Capela, foi escrito em 1949. Tá? Antes disso, nós temos um outro livro bastante conhecido do movimento espírita, do Emmanuel, que é A Caminho da Luz, que foi escrito em 1938. Tá? A Caminho da Luz faz essa conotação de apresentar Atlântida, inclusive, tá? De apresentar a Atlântida, aí já entraria aquela questão da ausência de evidência científica, que é o que você está trazendo para justificar isso, mas simbolicamente representaria aí uma nova, um processo evolutivo, né, com uma raça também trazida aí, em termos de evolução superior às já existentes, dentro de uma concepção quase que lúdica, pegando o mito para colocar isso como referência. Então, o A Caminho da Luz é de 38, tá? O Edgar Lamon é 49, mas antes disso, né, não no Brasil, eu sei que você pesquisou também, então eu faço uma conotação, até porque a gente tem uma obra conhecida também, não tão divulgada, mas bastante conhecida, do Leon Denis, que é uma obra de 1927, que é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Tá? Nesta obra, supostamente são colocadas ali comunicações mediúnicas de Kardec. Tá? E que uma dessas comunicações, Kardec faria menção, né, aos Atlantes, né? Então, eu sei que você pesquisou isso, o que você depreende disso? Realmente, isso tem muito a ver com a mentalidade vigente ou predominante no nosso meio, que é achar que, por vezes, figuras queridas nossas são infalíveis, né? Analisando a obra do Leon Denis, o ano em que ela ocorreu, nós vemos ali claramente que Leon Denis toma um caminho nas suas pesquisas, nos seus relatos, até na sua forma de escrever, um tanto diferente do que vinha adotando anos anteriores, né? Ele realmente acaba, enfim, trilhando esse caminho mais espiritualista ou mais esotérico um pouco, né? Nessa obra e, né, como você bem disse ali, dá vazão ali a algumas mensagens, relata ali algumas mensagens que teria recebido de Allan Kardec, e Allan Kardec fazendo uma menção à Atlântida. Então, isso já coloca, né, em suspeição um pouco, né, é um dos indícios que coloca sob suspeição a validade dessas mensagens. Quer dizer, possivelmente, já teríamos que analisar se realmente foi Kardec ou não. Nossa, mas Leon Denis sendo enganado, sendo mistificado? Pois é, se até Leon Denis foi, agora imagine o que não poderia acontecer com um de nós. É por isso que Allan Kardec nos fala que a pedra de toque para análise das mensagens devam ser a lógica,
a razão, se tem embasamento científico, se tem, devemos adotar o critério da concordância, enfim, são várias, né, os meios que a gente pode se utilizar para analisar as mensagens, né? Então, toda e qualquer mensagem, venha de onde vier, deva ser analisada com critério. Né? Por melhor, às vezes, que seja o indivíduo, ele também vai ser testado. A espiritualidade superior deixa que, às vezes, por vezes isso aconteça, para que nos sirva de teste. A gente acha, muitas das vezes, que os espíritos superiores estão quase como sendo, assim, super protetores. Sabe aquele pai, aquela mãe que não deixa ninguém encostar no filho? Não, cheio de dedo. Não! Eles deixam que nós erremos, eles deixam que nós experimentemos, e nem sempre nós vamos acertar. Então, não se trata aí de rasgar tudo que Leon Denis falou, ou escreveu, ou contribuiu, não. Só que em determinado momento, ele ali teve alguma dificuldade maior, né? Se envolveu, deu espaço a um espírito que talvez não fosse lá tão confiável, né? Então, a mesma coisa nós podemos utilizar perante o médium Chico Xavier, sem problema nenhum. No Livro dos Médiuns mesmo diz, né, que não existe médium perfeito na Terra. Existe, sim, o menos enganado. Então, quem estuda a doutrina espírita não teme fazer qualquer tipo de análise, seja em relação a quem for. Né? Infelizmente, também há um problema aí do endeusamento à figura do médium, endeusamento a certas figuras, como se elas fossem infalíveis, como se fossem aí, e aí remontando à mitologia grega, fossem infalíveis, fossem perfeitas, né? Quase como semideuses. E não é assim, né? Existe uma série de fatores que devam ser analisados ao levar-se em conta uma comunicação mediúnica. Perfeito. Inclusive, um colega nosso, né, o Leonardo Marmo Moreira, ele chegou a escrever, o Alexandre Fonseca, que está nos acompanhando pelo chat, primeiro um abraço para o Alexandre. Alexandre, eu não sei se foi no JEE, no Jornal de Estudos Espíritas, que ele publicou, mas se eu não me engano, o Leonardo, talvez o Paulo Neto, que está também nos assistindo, possa confirmar. O Leonardo chegou a fazer uma análise sobre as comunicações supostamente mediúnicas de Kardec para Leon Denis. Então, e ele, naquilo que ele levantou e na impressão que ele conseguiu formar, eram incompatíveis, né? Não representavam efetivamente, não se podia afirmar, né, com segurança que seria Kardec pela questão de estilo, né, até de conteúdo. Então, essa análise respeitosa e uma análise bastante necessária para o movimento espírita, nós temos que não ter receio de colocar à prova, né? Muitas pessoas ficam com receio de falar, meu Deus, eu vou questionar, vou fazer isso, né, com uma pessoa que é muito famosa, uma lenda no movimento espírita, né? Veja, o exercício da fé raciocinada se dá justamente no respeito ao próximo, mas nas ideias, né? E nunca na pessoa. O Paulo está confirmando aqui que ele fez isso sim. Né? Ele aponta lá que tem divergência em atribuir a Kardec aquela autoria. Tá? E aqui a Débora faz um comentário muito pertinente. Na dúvida, devemos ficar com a ciência, que consegue comprovar. Perfeito, Débora. Por sinal, Kardec recomenda isso mesmo, que espiritismo e ciência caminhariam lado a lado, um dando suporte, né, no caso do rigor metodológico e das provas e das evidências, e o outro trazendo um processo de comunicação que era necessário para efeito de comprovação de uma realidade espiritual, mas que sujeita também à análise crítica, como qualquer outra proposta. Não que a ciência tenha a verdade absoluta, ela também está em evolução e não existe verdade absoluta para a ciência, mas, na dúvida, por aí mesmo, a gente tem que ficar com as evidências, mas isso envolve muita gente que gosta de mistérios ou outras coisas, atrai, né?
Alguém já disse, né, que se não tivesse romances, ficções e tudo mais, o mundo seria muito chato, né? Faz parte, as pessoas gostam, né? A gente pode ter lá no seu fundo, né, verdades que estão ali interpretadas de outra forma, mas isso é importante. O Arthur, dentro da sua linha de reflexão, a gente está colocando aqui sempre de maneira fraterna, né? Como é que isso aparece no Espiritismo? Você já pontuou, tá? Que as pessoas trazem um mito para representar muitas vezes ideias, e falou de um ponto, e aí a gente vai fazer uma reflexão da teosofia. Após a desencarnação de Kardec, muitos teosofistas estavam próximos, ou supostamente eram adeptos espíritas e se aproximaram da teosofia, enfim. E isso ficou muito patente, que até na Revista Espírita, após a desencarnação de Allan Kardec, nós tivemos artigos ali teosofistas. E alguns contemporâneos ainda de Kardec chegaram a criar lá templos teosofistas espíritas, né? O que é um sincretismo bastante perigoso. Não surpreende que, pouco tempo depois, o movimento espírita tenha ruído, né, e o espiritismo tenha ficado quase que colocado aí dentro de uma ótica de ocultismo, né? Na França, em particular. Então, na sua pesquisa, tirando essa influência teosófica, ou ocultista, ou iniciática que seja, você vê outra fundamentação para aparecer como referência no espiritismo essa questão do mito de Atlântida? Bem, vamos ver se eu entendi bem. Tenho dificuldade de entender a sua pergunta. Você me fala, né, da influência da teosofia no movimento espírita francês, né? Nós realmente fazemos essa citação, né, nós desenvolvemos essa ideia com base nos relatos da Berthe Fropo, né, que foi uma espírita francesa, em que ela denuncia uma série de irregularidades, tanto do ponto de vista material, como também em relação a desvios doutrinários na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tendo como o maior responsável Pierre Guetin-Lemarie. E o mais interessante que nós encontramos no livro Muita Luz, da Berthe Fropo, né, que inclusive está disponibilizado pela editora para que todos possam baixar gratuitamente, ela diz que Pierre Guetin-Lemarie chega a se tornar oficialmente teosofista, né? Ele, inclusive, passa a ser o representante da teosofia na Europa, né? Na França, tendo como sede ali Paris, né? Então, isso faz com que se desencadeie aí uma série de problemas, né? Você menciona aí a questão do sincretismo, que eu acredito possa até ter resvalado aqui para o nosso movimento espírita brasileiro, uma vez que, dentre esses grupos que tomaram conta, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas após o desencarne de Kardec, estavam também os rustanguistas, né, ou rustenistas, cujos livros chegaram praticamente no mesmo momento em que chegaram as obras de Kardec. Então, a gente verifica ali, né, que existe um elo, né, que faz com que determinados fatos ocorridos no movimento espírita francês acabem ocorrendo até hoje no movimento espírita brasileiro. Não sei se eu entendi bem o final da sua pergunta. Realmente era mais ou menos nessa linha, porque tem que ter alguma entrada, né, no movimento espírita para a gente entender por onde veio esse tipo de... Não foi por Kardec, tá? Não foi por Kardec. Então, por onde entrou esse tipo de situação, que quer queira ou quer não, começa a influenciar posteriores, né? Então, a gente viu, em 1927, o Leon Denis, com aquela comunicação supostamente, né, de Kardec, fazendo uma menção. E, de fato, quem ler a mensagem vai perceber ali que não é bem o estilo de Kardec, mas, enfim, o Leonardo Marmo analisou e também tem essa proposição. E aí depois veio o Emmanuel, em 38, né, com A Caminho da Luz, que afirma ser um fato, né? O Emmanuel não está supondo, ele afirma, né, a questão da coisa. Sim. E depois vem o Edgar Armond,
com os exilados da Capela, né, que também teve uma disseminação bastante grande, né, no mercado editorial espírita. Então, essas situações reforçam o que você acabou de falar, da necessidade da reflexão específica. Tá? Inclusive, tem uma questão importante que a gente verificou que a teosofia, nessa época de Lemarie, e isso se estendeu, inclusive, até o início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, a teosofia se tornou uma coqueluche, uma moda, um modismo na Europa inteira. Então, o que se depreende de Bertolfo, né, dos relatos de Bertolfo, é que, perante esse crescimento vertiginoso da teosofia, Pierre Gaëtan Lemarie procurou tirar vantagem disso, porque se vendia obras teosóficas com uma facilidade enorme, né? Então, possivelmente, ele procurou a colaboração desses teosofistas de modo a alavancar o caixa da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Da mesma forma com que ele se aproximou dos rustenistas, porque havia um discípulo de Rustem com muito capital para investir, então o Lemarie, infelizmente, talvez preocupado em aumentar os recursos girando ali na sociedade, deixou livre, né, esses espaços para essas doutrinas, para esses pensamentos aí completamente divergentes dos critérios e dos ideários, do ideário espírita. Perfeito. O Marco Esteves, acho que você já tinha comentado sobre isso, mas ele retoma aqui, qual a finalidade de Platão ao escrever o mito de Atlântida. Você chegou a comentar rapidamente, né? Sim, eu comento isso no livro, né? Onde ele realmente faz um esforço de alertar o povo ateniense sobre aquilo que ele já vinha percebendo. Ele vinha percebendo que antes, né, na sua juventude, por exemplo, os atenienses eram muito mais pacíficos, muito mais voltados, por exemplo, para questões espirituais, e aos poucos foram sendo dominados pelo materialismo, né? Se tornando mais belicosos, com ideias imperialistas, enfim, mais afastados das coisas espirituais. Então, aquilo serviu, esse conto, esse mito de Atlântida, né, ajudou Platão a dar um recado à sociedade ateniense, ao povo ateniense, de que deveriam voltar a ser um povo virtuoso e mais espiritualizado. Porque ele cita, né, ele descreve a Atlântida como sendo inicialmente uma civilização voltada para as coisas do espírito e que vai aos poucos se desvirtuando, né, ao ponto de ser punida pela ira dos deuses, né? Então, é aquela antiga ideia de que Deus pune, né? Pune dessa forma, principalmente através de fenômenos naturais. E a gente percebe hoje que nessa literatura mediúnica, né, espiritualista, pouco compromissada com o espiritismo, há sempre essa ideia de punição e vindo através de desastres naturais. O planeta chupão, o planeta intruso, é uma prova disso, né? É descrita, né, como uma ira divina em relação aos chamados esquerdistas do Cristo, né? Nessa literatura mediúnica e espiritualista se faz essa divisão, né, de direitistas do Cristo e os esquerdistas do Cristo. E o que é mais interessante, o que é muito peculiar às seitas apocalípticas e catastrofistas, é que os seus seguidores nunca são os esquerdistas do Cristo, são sempre os outros. Perfeito. Muito bom. A gente obviamente, tem desses assuntos, né? Você aprofunda isso. Vamos mostrar a capa do seu livro, né, Arthur? Só para a gente... vou pôr na nossa frente aqui, tá? Tomando a liberdade aqui. Aí está a capa do seu livro. É uma capa muito bonita, tá? A gente faz aqui uma referência à editora do nosso amigo Herbert, né? Que está
lançando aí essa proposta de temas doutrinários, né? E esse livro do Arthur, Atlântida, que é um mito em uma perspectiva espírita e científica, que é o que a gente se baseou para dar o título ao nossa obra aqui, que já foi lançada, né, Arthur? Sim, está em fase de pré-lançamento, né? Já está aberto às vendas, está no processo ali de diagramação, tem concluindo esse processo, e vai, então, para o prelo, né? Para poder, então, nós termos aí o exemplar físico, né? E realmente é uma editora nova, né? no nosso meio, né? No meio espírita, e que vem com essa proposta, né? De ter mais critérios ao lançar suas obras, né? Que critérios são esses? Que sejam obras em conformidade com a proposta espírita, né? Perfeito. E aí a gente até pega um pouco o que eu acabei de citar em relação a Lemarie, é o que a gente, às vezes, percebe em alguns casos, né, no nosso meio. É que, às vezes, nós encontramos determinados indivíduos ou determinados grupos muito mais preocupados, né, infelizmente, com seus ganhos do que realmente um compromisso com a doutrina. Claro que se uma vez que você seja uma editora espírita, eu acredito que toda editora espírita deva ter o compromisso com o espiritismo e fazer com que as obras que cheguem ao público passem por um crivo maior, uma análise maior, para que, então, nós não tenhamos depois que estar lutando aí, os mais interessados, né, no aprofundamento, para dirimir essas confusões e minorar essas confusões doutrinárias todas que a todo dia aparecem, porque há uma avalanche de obras aí que são lançadas no mercado, trazendo uma série de teses bastante estranhas e antidoutrinárias. Perfeito. É a mesma proposta da própria editora da USE, né? A USE, ela tem, claro, um catálogo mais restrito, mas com essa preocupação também, né, de trabalhar sempre o conteúdo, a qualidade, né? E é o que você falou, né? A gente tem que buscar não a quantidade, né? Mas a qualidade. Eu tinha comentado que nós faríamos uma menção ao amigo Paulo Neto, né? Ele também está lançando um livro. Eu vou trazer o Paulo aqui, né? O próximo entrevistado vai ser você, viu, Paulo? Paulo, já está aí o convite no ar. Paulo também está dentro dessa proposta de divulgação, né? Acho que é quase concomitante com o seu livro, né? Que ele está lançando. Sim. Ele que me apresentou, o Herbert, né, lá de São Luís do Maranhão, e aí o Herbert comprou a nossa ideia aí de lançar esse livro, e o do Paulo Neto falta alguns poucos dias aí para o lançamento. Você chegou a fazer o prefácio da obra dele? Sim, fez. Pois é, Paulo. O Paulo está falando que a gente descobriu ele. Pois é, Paulo, a gente descobriu e você vai ficar aqui já. Você vai ser um dos entrevistados aqui em breve, tá? Muito bom. Nós temos aqui também dando boa noite, né? E agradecendo a participação o nosso amigo João Batista Moreira, a Kátia Pelle, né? Que também sempre nos acompanha. Boa noite, Kátia. Nosso amigo Giovanni diz o seguinte: não vejo qualquer importância para o espiritismo a existência ou não da Atlântida. Perfeito, Giovanni. Exato. E realmente não podemos admitir qualquer doutrina ou filosofia estranha dentro da doutrina. Perfeito também. É o que o Arthur destaca, né, nessa proposta de reflexão. Aí o Paulo faz um comentário que o problema é que a maioria das editoras espíritas querem publicar somente romance. O Paulo, e pior que eu acho que não é só porque as editoras querem, é porque a demanda é essa. Se nós formos olhar os títulos que são vendidos, sem sombra de dúvidas, a maioria bem expressiva é romance. Tá? Isso daí a gente vê não só no mercado editorial espírita, mas de forma geral. Na Bienal, né, se a gente for pegar os títulos que são efetivamente mais comercializados, os romances entram aí com muita força. Né? Faz parte, né, do perfil aí do público. João pergunta, Arthur, há alguma menção de Atlântida no Velho Testamento? Não, João, não há nenhuma menção de Atlântida no Velho Testamento. O que houve é que, ao longo da história, principalmente no final ali da Idade Média,
alguns autores querendo interpretar o dilúvio bíblico como sendo algo que estaria ligado à Atlântida. Tá? Então, realmente houve isso, mas no Velho Testamento não se diz nada sobre isso. Perfeito. O Paulo aqui menciona o título do livro dele, né? Reuniões de desobsessão, momento de acolher de espíritos em desarmonia. Tá bom. Paulo, já está registrado e que você já vai ser um dos convidados nossos aí. Está mesmo. A Rosana faz o seguinte comentário: as pessoas gostam de histórias fantásticas e não da realidade. Pois é, Rosana, é aquela atração, né, muitas vezes pelo lúdico, né, pela fantasia, que faz parte aí da atração. Histórias conspiratórias, né? Não é o tema de hoje, mas que está ligado, não deixa de estar ligado. Uma vez eu li uma obra de um colega, o autor espírita, onde ele escreveu uma obra e ele coloca no prefácio, obviamente não vou falar quem é, nem o título da obra, ele coloca lá que ele pesquisou o que estava nas entrelinhas da codificação. Aí eu fiquei pensando, o que estaria nas entrelinhas da codificação se o próprio Kardec coloca que a força do Espiritismo é a sua clareza, né? A sua objetividade. Não tem nada escondido no Espiritismo. Tem, claro, interpretações variadas, né? E isso pode gerar aí uma série de equívocos, né? Aí ele corrigiu aqui, ó. Reuniões de desobsessão, momento de acolher espíritos em desarmonia. Perfeito. Então tá bom, registrado aqui. Muito bom. Nós já estamos com 1h quase 15 aqui, Arthur. Eu sei que o nosso tempo ele passa rápido, mas eu queria só reforçar. A sua proposta, ela faz com que nós tenhamos sempre a preocupação da seriedade, da sobriedade, né, doutrinária. Podemos tratar qualquer assunto, diferentes assuntos, sem constrangimento. Ninguém vai denegrir, ninguém vai constranger ninguém por abraçar propostas assim. É na ideia de esclarecimento, né? Não é a pessoa que gosta, né, que lê revelações mediúnicas. A recomendação leia com cuidado. Não é que é proibido ler, ninguém proíbe ninguém de ler nada, mas ler com cuidado. E faça o que o Arthur fez. Ele foi atrás das evidências, das fontes. Ele foi buscar, né, aquilo que necessariamente a gente teria como base para sustentar uma argumentação racional. A Kátia coloca aqui que nas entrelinhas está a tinta da impressão. Pois é. A Andréa fala que gostou, adorou a live, né? Agradece aí pelos esclarecimentos. E o Sander também. Sander colocando aí a necessidade, né, da sustentação de trabalhar Kardec com princípios e valores, e o Paulo, importante do livro do Arthur, é fundamentado, não tem achismo, não tem mesmo. Eu li, por isso que eu convidei o Arthur para vir, viu, Paulo? Se tivesse, Arthur não estaria aqui sendo entrevistado, né? Porque a gente precisa valorizar mesmo quem trabalha seriamente, quem tem essa característica. Vou até colocar aqui o livro do Arthur de novo, tá? Inclusive, é um livro todo com fotos, né, com gravuras, ele é todo ilustrado, então isso ajuda bastante o leitor a querer, inclusive, se aprofundar. Eu coloco toda a bibliografia, né, tudo assim muito claramente para que a pessoa possa, o leitor possa, inclusive, se aprofundar depois. É um tema muitíssimo interessante, não porque seja importante para a gente. Inclusive, tem uma parte do livro, para deixar vocês aí mais com água na boca, em que a gente fala da ligação da ideia da existência de Atlântida com o nazismo. Tá? Então, para chamar a atenção de vocês aí, e a curiosidade, atiçar a curiosidade de vocês, porque um tema supostamente irrelevante pode ter servido de inspiração para uma série de crimes cometidos pós Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. Excelente, é muito rico mesmo. A pessoa acho que vai gostar
se aventurar aí no livro do Arthur. Eu nem toquei nesse assunto, mas eu assisti uma entrevista sua recente também, onde você traz a proposta, né, do partido lá, o Nacional Socialismo, né, que é o nazismo, para trazer para abraçar o ocultismo, né, entre outras coisas, esta questão. Arthur, olha, eu queria agradecer você, né, por ter aqui contribuído, participado da nossa live. O tempo passa rápido aqui. Infelizmente, a gente pode deixar isso para outras oportunidades. Acho que o público também gostou, né? A Olga parabeniza aí, né, pela sua disposição, pela sua intenção de fazer esse livro sob uma questão científica também. E, desde já, quero agradecer a própria USE, né, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que abre espaço para a gente sempre reforçar isso, valorização de Kardec, né? E aí a gente consegue trabalhar diferentes temáticas, entendendo que doutrina espírita, o fundamento é Kardec, né? Não é porque a gente lê autores que a gente gosta, né? E a gente lê vários livros, né, dos autores espirituais, de outros autores, mas a gente tem que ter Kardec como nossa referência. Então, queria agradecer a todos. Arthur, palavras finais, por favor. Obrigado, Marco. É sempre uma satisfação, né, estarmos aqui juntos, ainda mais super bem acompanhados aí por todas as pessoas que às vezes a gente nem conhece pessoalmente, né, mas aprendeu aí, inclusive, durante anos a conviver, mesmo que virtualmente, e tem um sentimento realmente especial. E realmente convidar você, leitor, né, espírita, interessado, não só nesse tema Atlântida, né, como já foi explicitado, o livro ele realmente fala de uma série de outros assuntos interessantes, fala do movimento espírita francês, aqui no nosso movimento espírita brasileiro, a questão do nazismo, a questão dos mitos gregos, enfim, uma série de autores que exploraram a Atlântida de diferentes maneiras, conforme os seus interesses, conforme os seus pendores. Então, isso serve para a gente como exemplo do que muitas das vezes não podemos fazer dentro do movimento espírita, né? Que tenhamos nossas ideias pessoais, ninguém está proibido de ter. Mas, à medida em que nós estamos falando em nome do espiritismo, nós temos que ter um compromisso com o espiritismo. Não se trata de radicalismo, não se trata de nada que envolva a anticaridade, a antifraternidade, nada. Apenas uma questão de coerência. É o mínimo que nós devemos ter. Coerência com os princípios que nós abraçamos, né? E vai servir aí também de alerta a todo aquele que queira se aprofundar nesse tema, porque nós, navegando pela internet, principalmente pelo YouTube, nós vemos lá que há uma série de confrades nossos falando desse tema e fechando questão. E não é uma questão fechada, muito pelo contrário, que se pelo menos tivessem tido talvez um pouquinho mais de preocupação em se aprofundar, verão que a história contada não é bem assim, né? Longe de estar conforme ela realmente é, e essa é a nossa proposta. Não queremos fechar a questão em relação a nada, e inclusive falamos em outras oportunidades. Se em algum momento nós verificarmos que estivemos errados, né, em defender essa ou aquela questão, sem problema nenhum, escreveremos outro livro desmentindo tudo, não há problema nenhum. A questão não é pessoal, e sim uma busca que todo espírita deva ter pela verdade. Perfeito, Arthur. Obrigado aí pelas palavras. Mais uma vez agradeço. Parabéns aí pelo esforço, pelo trabalho, tá? Que venham outros, com outros temas também. Quero agradecer aos nossos amigos que participaram, contribuindo aí com comentários, né, com perguntas no chat, né, ou mesmo assistindo. E também já deixar registrado, na nossa série Conversas Doutrinárias, nós teremos mais uma que promete, né? Só que agora nós não vamos falar de um livro, nós vamos falar de um tema que costuma gerar aí, muitas vezes, uma interpretação equivocada. No dia 30, que é terça-feira, entre 8 e 8h15, né, a gente vai confirmar o horário, nós vamos ter o tema, como nós conversamos aqui,
alimentação animal e evolução espiritual. Será que comer carne ou não comer carne pode parecer uma questão meio batida para muita gente, mas não é, porque vira e mexe nós temos uma avalanche de pessoas querendo impor comportamentos sobre isso. Nós vamos trabalhar essa questão, teremos os nossos convidados, né? Teremos uma médica, uma nutricionista, teremos também a participação de um espírita, biólogo, enfim, né? Todos nós somos espíritas, mas com especializações também nessa relação. Então, dia 30, tá? Terça-feira, vocês aguardem aí para a próxima conversa que nós temos pelo Departamento de Doutrina, para a gente fazer as nossas conversas. O tema é Conversas Doutrinárias, tá? Que a gente já vai divulgar. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Arthur, parabéns, que obrigado. Possamos nos encontrar em breve e até a próxima a todos. Até mais.